E o Cruzeiro domina público e renda na Libertadores da América de 2026. 3 dos 4 maiores públicos da Libertadores desse ano são do Cruzeiro, assim como 3 das maiores rendas brutas também são da Raposa. O jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira registrou o maior público e renda da atual edição. Foram 60.046 pagantes para uma renda bruta superior a 5 milhões de reais. O segundo maior público e renda é de Cruzeiro e Boca Juniors. O quarto maior público é de Cruzeiro versus Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro tem a incrível marca de 54.706 pagantes por jogo, com uma média bruta de arrecadação de 4 milhões de reais por partida. Gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 para a torcida do Cruzeiro na Libertadores da América. Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Falando em energia, né? Qual deve ser o time do Cruzeiro domingo contra o Corinthians, antes do jogo de volta contra o Flamengo? O Valor acredita hoje, mais cedo, falou que acredita numas 5 mudanças. 5 para mais. Para mais. No mínimo 5. Contra o Mirassol já foram 5. Mas só uma coisa, você considera a volta do Fagner e do Romero mudanças? Considero. Ah, tá. Eu acho que a turma que... Até esses dois que vão ser titulares lá no jogo contra o Flamengo, eu acho que eles vão ter minutos, sim. Pela forma como pensa o técnico Arthur Jorge, né? Dos jogadores. Porque... estamos numa sequência de jogos, mas os técnicos portugueses têm essa característica. Um técnico brasileiro às vezes deixaria 2, 3 jogos fora e vem para o jogo decisivo. O Arthur Jorge, a forma que ele pensa a competitividade dos atletas e o nível de concentração e exigência mental também nos jogos, ele costuma gostar que mesmo esses atletas que com certeza vão estar lá no Maracanã, joguem pelo menos 60 minutos. Gente, isso é um exercício que eu estou fazendo, tá? Muito importante deixar claro para o torcedor do Cruzeiro que não é informação. Então eu imagino que o Romero jogue, eu imagino que o Fagner jogue também, imagino que um dos dois zagueiros jogue, talvez até com mais tendência para o Jonathan Jesus, que é mais jovem, com o João Marcelo de novo. Penso que o Vidalba deve atuar também. O Kenji, acho que seria titular se não estivesse suspenso. Aí o que ele vai fazer por aquele lado esquerdo? Não creio no Wesley começando, porque depois de ter jogado, feito a estreia contra o Mirassol e jogado 65 minutos, 63 contra o Flamengo, talvez ele precise mais de recuperação e treino do que ritmo para jogar. Mas vai ser um exercício bem difícil, tá? Assim, para montar esse Cruzeiro. Acho que o Zé Lucas deve jogar como titular de novo. Pelo lado direito de ataque, não vou ficar surpreso se o João Costa for titular. E o Lúcio, que não fez estreia ainda. Cara, na minha cabeça, se o Lúcio tiver condições, titular no comando de ataque. Com o Bruno Rodrigues, de repente, fazendo as vezes do Matheus Pereira. Então, assim, a cabeça tá saindo fumaça e a voz tá acabando, porque essa semana foi... Uma pastilha aí. Não precisa não. A gente fica cometido. Gritei muito no Mineirão, na quarta-feira. Vai gritar quarta de novo. Olha aqui, presta atenção. Nossa, é chato. Você chegou a essa conclusão só agora? Ô, HG, o Elton, ele dá azia num frasco de sal de fruta. Não tem condição. Tá, pra você ter uma ideia. Ele é repetitivo. Ele não para. Não para. Não para. Falando em não para. O Cruzeiro, que deve mudar bem para domingo, vai receber um Corinthians que deve ser bem alterado em relação ao Corinthians que jogou ontem. O Corinthians também está esmigalhado aí fisicamente. Então, e outra coisa, o Corinthians, depois do bom resultado de ontem, o Corinthians tem totais condições de passar pelo Rosário, porque a chance do Rosário era de fazer, não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, etc e tal. O Rosário tem um bom time, mas ontem perdeu a grande chance de ganhar um jogo. Então o Corinthians deve vir bem mudado para o jogo contra o Cruzeiro, ou seja, isso dá uma certa tranquilidade para ele mudar o time também, né? Dá uma tranquilidade sim, HG, e até porque, cara, eu falei com vocês, eu assisti ontem ao jogo do Corinthians, tudo bem, teve um jogador a menos, né, tem um jogador expulso, mas o Corinthians não representou qualquer tipo de perigo ao Rosário, sabe? O jogo é quase todo com o Rosário pressionando o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro tem que se aproveitar dessa situação do Corinthians, que é complicada. Não é que me assustou, eu fiquei decepcionado com o Corinthians, foi a palavra que eu usei. Só para informação, o Rosário só sofreu um gol na Libertadores. Não, o Rosário só tem uma derrota na Libertadores. O Rosário tinha uma torcida alucinada e babando para fazer o time ir para cima do Corinthians. Eu entendi, cara. Mas tá parecendo que o Corinthians... O ponto é que... conseguiu um empate contra um nada.
contra o Zé Ruela. É eu isso? não disse isso. Eu não sei se você me escutou, eu vou tentar repetir aqui e deixar bem mais claro. Eu não te entendi. Eu esperava mais do Corinthians, o Corinthians ficou o jogo inteiro se defendendo. O jogo inteiro, foram 90 minutos do Corinthians se defendendo. O Corinthians não fez nada além de se defender num jogo de Libertadores. Para mim é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. E se você quer saber, para mim o Corinthians, enquanto clube, ele não é uma vez maior que o Rosário. Ele é umas 365. Os dias do ano, você pode contar o número de vezes que o Corinthians é maior que o Rosário. Mas mesmo em Libertadores, é momento, né? Futebol o Corinthians não é tem história, coisa. senão. Não, sim, eu sei que é você vai momento. falar Eu que o sei que é América momento. decacampeão Eu poderia sei ser que é maior do que o- momento. Peraí, Eu sei que é momento. Estou dizendo sobre tamanho de clube. O Corinthians é 365 vezes maior que o Rosário. Eu esperava mais do Corinthians. O Corinthians não entregou absolutamente nada. Para mim, o Cruzeiro tem que aproveitar disso. Tem que pegar um time que, para mim, é fraco hoje e tentar uma vitória, mesmo jogando fora de casa. É isso, cara. É simples. Mas o Rosário é fraco? Ele falou Pra isso. ele o Rosário é muito Você fraco. acabou de falar um O Cruzeiro vai histórico do enfrentar o Rosário domingo, Não, fora não, de você- casa, pô. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, Não, caceta. eu sei, eu tô falando, você tá falando isso o tudo Cruzeiro do tem que pegar um Corinthians time fraco de novo e pra poder aproveitar. falar, Eu pra tentar citei o mostrar pras pessoas que o jogo, eu Rosário citei é o fraco. jogo do Rosário, porque eu vi o jogo do Corinthians ontem e o Corinthians é Meu fraco, velho. gente, só por isso. Meu O Corinthians ontem me decepcionou, o Corinthians passou o E tempo você inteiro tá tirando todo o se mérito do defendendo. Rosário, só isso. O mérito do Rosário de empatar por 0x0 dentro de casa? Não. Do Corinthians se recuar, recuou porque tava jogando contra o time Tirando o que mérito do tudo Rosário. certinho. velho. Tô tirando o mérito do Rosário, pelo amor de sim. Deus. Ontem, inclusive, Que o bom, é, Rosário empatar com o Corinthians. sufocou, mas ficou no 0x0. O Corinthians jogando na Arena Corinthians, todo mundo sabe que é difícil e tal, então tá e em assim, aberto. o Corinthians não é fraco, tá, pessoal? Assim, É fraco. o Corinthians não é fraco. Mas É mais, não tem mais. O Corinthians não é fraco. É fraco, Isso é mais uma onda que o nosso surfista prateado criou. tem quem é o surfista prateado? O jogo de ontem, você viu o jogo do Corinthians, Valor? É um Time horroroso, contexto de gente. Copa Libertadores, é um resultado bem interessante você ir até o Gigante de Arroito e empatar com o Rosário e decidir na Neoquímica. O Corinthians não será o mesmo Corinthians de ontem domingo. Não, eu tenho assistido muitos jogos do Corinthians. Tem assistido muitos jogos do Corinthians? Muitos não, mas assisti o jogo de ontem. Pois é, eu tenho assistido muitos. Então, para pegar um contexto assim. Então, é só para deixar bem claro. não, mas assim, de todo jeito, tô recebendo mais informação aqui, mas tô só checando. 3x0, vou te lembrar na segunda, hein? Para soltar aqui. Não, é porque é o seguinte, eu até falei no Jogo Aberto agora há pouco ali, aqui não é um programa para falar do Corinthians não, mas é porque como o Corinthians é adversário do Cruzeiro no final de semana, por isso que eu tô pegando carona no assunto. Eu até falei que acreditaria tal, que o Corinthians poderia passar, mas tem um grande porém, então o Corinthians não tem Yuri Alberto, o Memphis não tá lá, o Pedro Raul está sendo comandante de ataque, entendeu? Então, assim, conseguiu 0x0 ontem, mas esse Rosário no jogo de volta aqui vai ser embaçado. E por isso eu acho que o Corinthians vem muito mudado para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. E mesmo o Cruzeiro mudado, seja de 5 ou mais peças, vai ser mais time, né, Tim? Você considerar que o Corinthians vem com a base reserva e o Cruzeiro deve jogar com um time muito mistão quente? Inacreditável. É o Corinthians de Caicó que o Cruzeiro vai enfrentar. Gente, eu não tô impressionante, entendendo. cara. Eu tô assim. Cara, é impressionante. Gente, o time vem todo mudado. Pegar o Corinthians titular, vocês ficam no milímetro do cacete. Pegar o Corinthians titular com o Memphis, que não tá lá mais, com o Yuri Alberto, é uma coisa. Pegar o Corinthians sem o Memphis, sem o Yuri Alberto, Pedro Raul. com o Pedro Raul comandando, que não sei nem se vai ser ele. O time deve vir muito mudado. A minha pergunta é, o time muito mudado, com o Cruzeiro muito mudado, não seria mais vantagem pro Cruzeiro, que mesmo assim teria mais time? É onde eu tô mentindo. Não acho. O Fagner, se pôr o Fagner pra rodar pra ganhar ritmo, põe o Romero pra rodar pra ganhar ritmo, aí entra o Zé Lucas no meio campo e muda com a base que o Valu falou ali, ainda assim você não considera que é mais time que o Corinthians? Você quer ouvir a minha opinião ou você quer que eu concorde com você? Não, eu Ele quer que você concorde com ele. Que você e o Valu fazer uma pergunta, quer que você responda. Que você aponta não, irmão, não aponta não, da mesma aponta forma não. que você. E como é que você vê? Eu acho que o jogo vai ser difícil da Mas quem mesma falou que forma. vai ser fácil? Mas do jeito que vocês estão todo falando. jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Eu não vejo o Cruzeiro com vantagem perante o Corinthians no jogo então lá no beleza. São Paulo. Ponto. Então tá certo. Ponto. Por que não? Por causa de todo o contexto. Gente, é claro que o fato do o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Corinthians. Sim. A perna do Corinthians agora ela é menor. Mas para o jogo de volta contra a equipe do Rosário Central, é mais longa. Isso faz diferença no futebol. O Corinthians está vindo de um empate que
Para o Corinthians é ótimo. É claro que não, é. ele não é bom, não. Ele é ótimo. Então isso também faz um controle maior para o Corinthians. O Cruzeiro, a visão do Cruzeiro é: eu tenho que subir uma montanha no Maracanã de ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim. Qual montanha que é mais alta? Pensando na quarta, senhor Everton Guimarães. Você não entendeu minha pergunta. Não, desculpa. Você não entendeu minha pergunta. Eu tô construindo o meu argumento. Não. Olha, porque você já quer que eu paro? Não. Porque eu tô construindo o meu argumento. Qual que é o seu argumento? Eu estou construindo ele. Te fiz uma pergunta. Qual montanha que é mais alta? Flamengo. É o Flamengo, Sim. né? Então, o Cruzeiro também pode pensar em segurar outras peças nessa história. E nisso, aí você quer que eu entenda que um Cruzeiro reserva vai ser superior a um Corinthians reserva jogando na arena. Não, as forças se igualam. É o Corinthians e é o Cruzeiro. As forças se igualam. Eu vou repetir de novo, disso, porque cara. você de fato não entendeu. Você construiu o seu argumento entendendo diferente do que eu perguntei. Se o Corinthians vier mudado porque jogou ontem, o time titular do Corinthians já tem muitos problemas. Se ele vem muito mudado para o jogo de domingo, se o Cruzeiro vem muito mudado para o jogo de domingo, não lhe parece que ainda assim, com os dois mudados, o Cruzeiro pode ter vantagem no jogo de domingo? Eu respondi, não! Aí você disse assim, não, porque a montanha é mais alta, porque o Cruzeiro... E quem disse que o Cruzeiro não vai estar mudado? O que eu estou dizendo para você é que você, considerando que o Corinthians pode ser muito mudado... Não, você quer que eu falo sim? Então pronto, você não precisa concordar comigo. Não precisa concordar comigo. É que o escândalo é muito grande. Você não entendeu minha pergunta. Mas, Altinho, tem um negócio aí que eu Você não discordo entendeu assim, minha cara. pergunta. Quando não concorda, agora é a nova aqui no programa. Quando não concorda, você não entendeu a minha pergunta. É que vocês desqualificam muito quando a opinião não é favorável ao que vocês pensam. Só que Quem briga por razão aqui é você. Quem briga por razão é você. Você está numa ilha. É feita de um jeito e a resposta vem de outro, aí fica difícil. A minha pergunta foi lógica. Lógica. Dois times. Então, não acho. Ok, está respondida a pergunta. Dois times reservas. O Cruzeiro não lhe parece melhor? Não. Pronto. Foi a primeira coisa que eu falei. Não, mas eu perguntei pra ele por quê. Eu perguntei pra ele por quê, defendendo o Elton. Só que eu discordo de uma coisa que o Elton disse, que pra mim é uma coisa que pra mim é lógica nisso. Pode ser que pro pessoal não seja, mas pra mim o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo é um jogo muito mais equilibrado do que Corinthians e Rosário. Até pelo que eu assisti ontem, tô falando de verdade, assisti ao jogo ontem. É muito mais equilibrado. Por que eu acho muito mais equilibrado? Porque eu acho Cruzeiro e Flamengo mais parelhos. Eu assisti ao jogo da quarta-feira, estive no Mineirão, acho que são dois conjuntos próximos. Corinthians e Rosário, o Rosário está muito acima do Corinthians. Muito acima. Para mim, a montanha que o Corinthians tem que subir para passar do Rosário, ela é muito maior. E ainda eu consigo reforçar isso com um argumento do Elton. O Rosário só tomou um gol nessa Libertadores. O Corinthians tem que fazer gol para passar do Rosário. Eu não consigo acreditar que o Corinthians passará do Rosário. Não consigo mesmo. Para mim, o jogo Corinthians e Rosário, pro Corinthians, é muito mais difícil enfrentar o Rosário do que pro Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Alguma manifestação? Eu posso falar? Por favor. O Valor discordou de mim, mas ele eu não acho que eu escutei algo errado aqui agora. Por quê? O Valor, me ajuda aí. Eu acho que eu escutei errado. Não, Breno. Ele falou que é mais difícil aqui, ó, o Corinthians passar do Rosário. Eu estou te passando até a carteira. Não, muito obrigado. A minha carteira, porque depois dessa aí você pode falar por mim. Pra mim é mais Não tem difícil o que falar, Corinthians não. passar do Rosário do que o Cruzeiro do Flamengo. Cara, em termos de probabilidade. Sabe por quê? É pesado. Porque o Corinthians é um time fraco, Breno. O Corinthians é um time fraco enfrentando um time forte que é o Rosário. O Cruzeiro é um time forte enfrentando outro time forte que é o Flamengo. Todo mundo aqui concorda que o Cruzeiro é o top 3 de elenco do futebol brasileiro, não concorda? O Corinthians, pra mim, não tá nem no top 10. Eu vi o jogo do Corinthians ontem, eu vejo o que o Corinthians tem. O Corinthians não é nem top 10, cara. Nem top 10. Desculpa, e o Corinthians não vai passar do Rosário. E o Cruzeiro passa do Flamengo. Se você quiser apostar, fica à vontade. Você que gosta de aposta. O Corinthians em Itaquera nunca vai ser fácil. Sim. Só isso. O Rosário vai passar, do Rosário ter irmão. tomado só um gol e tal. Nunca vai ser fácil. Aí chega lá, O Cruzeiro que faz diga em gol, 2018. vai pros pênaltis. O Hugo, que alguns acham que é o maior goleiro do Brasil. Alguns. Eu não. Eu não acho que o Hugo Souza seja o maior goleiro do Brasil. Tem gente aí postando vídeo falando. Aí vai ganhando os pênaltis aí. Memphis Depay foi oferecido ao Grêmio. Tenho a impressão de que ele está sendo sugerido para vários clubes de futebol no Brasil. E aqui vem um ponto. O Grêmio não tem interesse em contratar o atacante holandês, como eu já havia contado em relação a Atlético Mineiro, a Cruzeiro, a Palmeiras e Flamengo.
GE chegou a publicar nessa quarta-feira que 4 times da Série A têm negociações com um atleta, ainda não consegui identificar nenhum desses interessados. Importante contar que a pedida do Memphis é um dos grandes entraves. Ele quer 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, valor que inclui também todos os tributos e impostos que ficariam sob responsabilidade do clube que o contratar. Não está descartada, porém, uma reviravolta com o Timão. Muita pressão em cima do presidente Osmar Stabile. E a presença de alguns patrocinadores como a Fatal Fans, que topam pagar 5 milhões de reais dos salários do Memphis, fazem com que a diretoria alvinegra cogite reabrir conversas. É só importante registrar que Memphis Depay precisaria fazer mais algumas concessões para que o acordo com o Corinthians acontecesse. Resta saber se o Memphis ainda está disposto a negociar com o Timão, especialmente depois de todas as concessões que ele fez e que não foram ou que não se transformaram num acordo, apesar da assinatura do Memphis. Faltou apenas a assinatura do presidente Osmar Stabile, que desistiu na última hora. E o Cruzeiro vai ganhar nas próximas semanas um reforço caseiro importante. Cássio voltou a treinar parcialmente com o elenco na semana passada. Você vai lembrar que 5 meses atrás o Cássio sofreu um rompimento de múltiplos ligamentos em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. A cirurgia aconteceu em 17 de março. E agora, 5 meses depois, ele já consegue fazer algumas atividades. A expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Arthur Jorge a partir do mês de setembro. Tentei descobrir quando é que se projeta um retorno do atleta e a resposta que eu vi, abre aspas, ele vai sendo avaliado diariamente. De qualquer forma, a chance de ter o Cássio a partir de setembro já é uma baita notícia. Num primeiro momento, quando ele se machuca, a expectativa era de 8 a 9 meses de recuperação, o que faria com que o Cássio só se colocasse à disposição em 2027. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.